Olá, olá, gente. Oi. Hoje nós voltamos à nossa conversa que deixamos em suspenso num episódio aí anterior, para falarmos sobre o amor. E no outro a gente terminou, né, Mari, falando, bem, existe, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, tá? Mas resumindo, existe uma tradição nossa que diz que o amor é uma busca por aquilo que falta para que nós nos tornemos uma unidade. E nós vimos que isso pode levar a péssimas consequências. Agora, o nosso exercício de reflexão é: o que que seria o oposto disso? Bem, o que que seria esse não amar o ideal? Um amor que pode dar certo? Um amor de vida mesmo, um amor humano? É, eu acho que a nossa ideia agora é entrar então em pensar, é possível a gente usou uma analogia lá do Stendhal, né, no nosso último episódio, falando sobre esse graveto que é cristalizado e que parece muito lindo num primeiro momento, mas que esse sal vai caindo e a gente vai vendo o que tem ali de fato, né. Então, é possível amar, de fato, alguém? Esse alguém real, não essa imagem que nós criamos desse alguém e que esse alguém cria para nós num primeiro momento de relação? Porque tem isso, né, Alex? Quando a gente conhece alguém, a gente demora um tempo, e esse tempo, gente, não é um tempo dado, tá? Podem ser 3 meses, podem ser 6, podem ser anos. E eu acho muito interessante, às vezes as pessoas se separam, né, ou terminam um relacionamento e falam assim: "Eu não reconheço essa pessoa", não tem isso. Sim. Isso é uma frase recorrente, né. "Eu não reconheço essa pessoa, fiquei casada há anos com uma pessoa que eu não conhecia", né. E aí, acho que a gente entra no campo do real, do humano. E quando a gente está falando do humano, e a gente está falando de 2 seres humanos se relacionando, depois de um tempo que você está se relacionando, você vai vendo outras faces dessa pessoa, que são reais, e que fogem dessa idealização primeira, né. Você vai vendo o que há de fato ali, né. Você vai enxergando os defeitos, mas você vai enxergando também as melhores qualidades que você viu lá no começo em funcionamento. Uhum, E isso vai é a queda de uma ilusão, né, que a gente cria sobre o outro. uhum. E eu acho que mais que isso, Alex, eu falo que relacionamento é o melhor jeito da gente se conhecer que existe. É o Hum, melhor exercício de autoconhecimento é relacionamento, né. Porque você começa a ver coisas de você que nem você sabia quando você tá num relacionamento. Porque o olhar do outro faz isso por você. E na verdade, isso é o que é mais bonito das relações, que você tem um olhar do outro pra você, que vai te dizer coisas sobre você que nem você sabe. uhum. Isso é muito bonito, mas é muito difícil de manejar. Porque são 2 pessoas nesse processo, caminhando juntas. E aí a gente vai pensar que como seres humanos, a gente está sempre em transformação. Então sim, quando você se separa depois de 10 anos, você não reconhece a pessoa porque ela realmente não é a mesma, né. Não tem como ser a mesma pessoa depois de tantos anos. Você não é a mesma pessoa em 1 ano, imagina em 10, né. E que bom que não é. Costumo dizer, se você é a mesma pessoa depois de 10 anos, tem algum problema, né. Sim. Tem alguma questão com a vida aí que não tá rolando. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, eu acho que viver um amor real talvez esteja relacionado com dar conta de negociar a partir de quem eu sou de verdade, de quem você é de verdade. É, isso é complicado, o que é ser de verdade. No outro episódio, a gente comentou como que por trás das nossas falas há muitos preconceitos. E não preconceito aqui, gente, não necessariamente ruim no sentido de desqualificar, mas alguns pressupostos. Quando eu falo conhecer o outro, igual você falou, né, eu não, nossa, não te conheço mais, não te reconheço mais, não me conheço mais, ou aquela famosa frase do Píndaro, né, "Conhece-te a ti mesmo". Tudo isso parte de uma noção do que é o ser humano, um pouco, assim, simplista, me parece,
que é como se nós, ao nascermos, tivéssemos uma quantidade X de características já dadas, imutáveis, e algumas mutáveis. Essa é a perspectiva grega. Eu nasço já com algumas características. E se conhecer-me é conhecer essas características que me são inatas, e conhecer-te, conhecer as características que te são inatas. Beleza. Acontece que isso não dá certo, porque o ser humano não é assim. Não existe nenhuma característica minha que esteja realmente segura do tempo. Uhum. Todas as minhas características podem ser esquecidas, assim como várias outras que eu nunca imaginei tê-las, podem surgir em mim. Então, conhecer o outro e ter um relacionamento real com o outro, agora ganha um ar de dificuldade, eu acho que muito maior. Porque se eu parto do pressuposto de que eu estou me relacionando com uma quantidade X de características pré-dadas, é muito mais fácil eu saber como me relacionar. O problema é que o outro não é assim. E daí eu retomo uma música, inclusive, eh, serviu como epígrafe da minha dissertação. A minha dissertação tem como título Amor entre Liberdade e Angústia, Uhum. e como epígrafe eu coloquei a música do Beto Guedes que se chama Amar é o medo de ser livre. O medo de amar é o medo de ser livre. O medo Uhum. de amar é o medo de ser livre. Ou seja, amar é ser livre. Se eu tenho medo de amar, é porque eu tenho medo de ser livre. E tenho medo que o outro seja livre. Hum. Essa é pesada. Hum. Porque enquanto eu amo o outro, eu não posso amar uma pessoa já dada, cristalizada, idealizada, com características definidas. Porque a outra pessoa não é isso. Isso é uma idealização minha. O outro é movimento, o outro é mudança, o outro é liberdade. E daí, se eu penso assim, o que que seria esse amar o real? Sendo que eu não posso amar nenhuma característica do outro. É. E aí, você fala isso, Alex, eu acho tão bonito. Nossa, e tão difícil, né? Muito. Mas tão bonito, porque aí eu acho que a gente pode entrar em mil discussões, mas a primeira que me vem é ciúme Sim, e posse, né? Que são características que estão ligadas ao amor, né? As pessoas dizem assim: é impossível você amar alguém e não ter ciúmes, não sentir ciúmes, né? inclusive, se a pessoa sente ciúme, é visto como um sinal de amor. Um sinal de amor. "Você não sente ciúme quando eu falo com essa pessoa? Como assim você não me quer mais?" Sim, exatamente, né. E nessa perspectiva que você está trazendo, o medo de amar é o medo de ser livre, o medo de ver o outro livre, eu acho que o ciúmes entra aí, né. Claro que a gente poderia fazer aqui 1000 episódios só sobre ciúmes, que é um outro assunto, mas quando a gente entra nessa perspectiva, a gente volta um pouquinho no episódio anterior, nessa perspectiva romântica de que o amor é completude, e aí esse outro, ele é o meu objeto amado. E aí ele me pertence. E aí ver esse meu Uhum. objeto amado sendo desejado por outra pessoa, não, é insuportável, porque é meu objeto, né, porque essa é a perspectiva. É meu, tem uma posse aí. E aí eu acho tão bonito a gente conseguir olhar para o amor como isso que é: eu estou do seu lado, caminhando com você e acompanhando as mudanças que estão rolando na sua trajetória enquanto sujeito. E aí eu usei a palavra objeto aqui de propósito, porque objeto está oposto a sujeito. Uhum. Se eu tô te tratando como objeto, eu não tô te colocando como sujeito, né. Então, quando a gente pensa essa ideia de sujeito, né, e aí eu usei a palavra objeto de propósito, pensando que estar com o outro enquanto um sujeito é entender que você é um sujeito e que, portanto, você tem as suas faltas, né? Você tem as suas incompletudes e você tem a sua configuração, os seus desejos, o seu modo de atuar no mundo. E o outro tem os desejos dele, a forma de ser dele e a forma dele de atuar no mundo. Porque um dos riscos constantes de um relacionamento e que tendem a acabar com ele, e eu sempre falo isso, eu acho isso importante da gente conseguir localizar, é a fusão. É assim, o outro é meu objeto, a ponto de eu ir
fazendo com ele aquilo que eu quero para ele caber na minha realidade. Então o que que eu faço? Você tem alguns defeitos, Alex, que eu não gosto muito. Então o que que eu vou fazer? Eu vou te educar, eu vou te conformar para você caber no meu universo e você ficar perfeito para mim. Quando você fica perfeito para mim, não tem mais o que eu desejar em você. E aí acaba. Acaba o desejo, acaba o amor, acaba qualquer tipo de relação. E por que que acaba o amor, né? Porque esse amor não era um amor por você enquanto sujeito, era um amor por você enquanto um objeto que eu quero modificar para ser da forma como eu acredito que tem que ser, né? E isso não tem nada a ver com liberdade. Não. Esse é o ponto, né? Qual é o nosso medo? O medo é de amar um sujeito que é livre e que, portanto, pode ir embora a qualquer momento? Pode escolher não estar com você, né. Eu acho que sim, também. Você falou uma coisa que eu queria retomar várias coisas, né, mas que é boa parte do que fala Sartre no Ser e o Nada. Quando o Sartre fala de amor, ele fala que o amor está fadado ao fracasso. Ele está falando muito daquele primeiro amor que a gente falou no episódio anterior. E ele descreve o amor assim: amar é desejar ser amado. Olha que doido. Uhum, Olha essa definição de maluco. uhum, Amar é desejar ser amado. Como assim? Amar é transformar o outro em um objeto. E daí você falou: "Bem, o problema é quando o outro se torna o objeto de um terceiro". Isso pode ser até fetiche sexual, um voyeurismo, por exemplo. uhum, O problema, diz o Sartre também, é quando o outro deixa de me amar. E todo o meu projeto amoroso, toda a minha tentativa é fazer com que essa pessoa que é livre abdique da própria liberdade de não me amar. E eu seja a única pessoa que ela ama. E daí o que que ela faz no casamento? Ela me promete amar para toda a vida. Nietzsche, como grande questionador dos dogmas cristãos, vai virar e falar assim: "Que coisa mais sem cabeça, como é que você promete sentimento? uhum, Eu posso te prometer, isso eu posso te prometer, que eu serei fiel. Eu posso sim prometer que eu vou te apoiar. Eu posso prometer ação, eu não posso prometer sentimento". Aí, voltando, né, o Sartre, depois que ele fala que amar é fazer com que o outro nunca deseje outra pessoa que não eu, né, que não me que ame outra pessoa que não eu, tá. Depois ele vira e fala: "Gente, isso é um amor de má fé, é um amor ruim, é um amor destrutivo, uhum, é um amor", para usar a metáfora do Hegel, de um senhor e um escravo. Eu quero ser o seu senhor, você é minha escrava, uhum. que só tem um senhor, ou seja, que só me obedece. E daí aqui eu quero extrapolar. Bem, mas se o amor não é nada disso, e a gente já viu que não tem como ser, porque isso é um ideal que não para em pé, não tem sentido eu exigir, por exemplo, uma exclusividade de relação. Isso não tem base no amor. Isso tem base em um monte de outra coisa, mas no amor não me parece ter. Tem base num contrato de Um relacionamento, contrato de talvez, relacionamento. né, a gente se relaciona e o contrato que eu faço com você é de exclusividade, Sim, e o daí que não tem nada a ver com amor. não tem nada a ver com amor. E assim, partindo dessa perspectiva de que o amor, igual você falou, é amar as mudanças próprias daquele outro sujeito e caminhar junto nas mudanças, que pra mim essa é a melhor definição de amor que pode ter. O que que amor tem a ver com sexo? Vixe, O aí que que pegou, hein. amor o que que amor lembramos a Rita Lee, né. Eh, Pois é, que tem uma música inteira diferenciando as 2 coisas, né. Sim. o que que amor tem a ver com morar junto? Uhum, O que que amor tem a ver com falar todo dia, conversar todo dia? Se o amor é andar junto, bem, com essa definição a gente consegue abarcar o amor entre pais e filhos, entre amigos, amor monogâmico, poligâmico, qualquer que for.
Porque o Uhum. amor é um sentimento muito maior do que qualquer tipo de contrato amoroso que nós possamos pensar, né. E a gente pode pensar, inclusive, as relações afetivo-amorosas, né, eh, com de vários jeitos, né, Sim. com diferentes configurações. Então é isso, não é porque eu não moro com você que eu não te amo, não é porque eu não caso com você que eu não te amo, não é porque eu não tenho uma relação de exclusividade com você que eu não te amo, né. É isso que você falou, acho que isso depende mais de um contrato do que do próprio sentimento de amor. Eu acho que, eh, as amizades, elas têm esse caráter, né, a família também, mas as amizades têm esse caráter de você acompanhar a pessoa por diferentes fases da vida sem precisar estar ali todos os dias, né. Sem você participar efetivamente de todos os aspectos da vida daquela pessoa, mas você tá ali, porque você sabe que existe aí, um amor, existe aí se você precisar de alguma maneira essa pessoa vai estar disponível, né, quando você quiser conversar, enfim. Mas eu acho que de tudo isso que você falou, Alex, me vem também um pouco essa ideia de, então, essa liberdade minha e do outro, é na verdade o que alimenta o amor. Então, eu só amo porque eu sei que o outro pode ir embora a qualquer momento. Que bom que ele pode ir embora a qualquer momento, porque significa que ele é alguém livre. Uhum. Significa que ele é um sujeito. Significa que ele não está aqui porque eu formatei ele para estar aqui ou querer estar aqui comigo, mas porque ele quer estar aqui, né. E aí eu acho interessante você trazer o Sartre, porque o Sartre vai pensar isso na perspectiva de uma escolha. Tudo na Hum. nossa vida são escolhas que nós fazemos. E essas escolhas são escolhas que nos formam, né. São escolhas que vão fazer com que a gente ateste o que a gente acredita que é uma essência de humanidade, né. Então assim, eu quero ser livre, mas eu não quero o outro livre, né. Que amor é esse que não deixa o outro livre, né. E aí vou te fazer uma pergunta de milhões aqui, para usar o meme do momento, que é: então quando acaba um relacionamento, não deu certo? Bem, eu acho que agora eu fico rico, porque para mim a resposta é muito clara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver relacionamento com amor. Isso eu sei que eu não estou falando uma coisa que é pacífica, de jeito nenhum. Eu tô sendo muito polêmico aqui, porque Uhum, pra mim são 2 coisas realmente muito diferentes. Eu posso ter um relacionamento com quem eu não amo, um relacionamento dito amoroso. Posso me casar com quem eu não amo. Isso é a base da nossa sociedade, pra falar a verdade, sim. né, historicamente é isso. Eh, Você pode conviver por anos dentro de uma casa com uma família que você não ama. sim. Você é obrigado a amar, mas você não ama, de fato. Assim como eu posso amar muito uma pessoa e eu não posso ter um relacionamento com ela. Também isso é base da nossa sociedade. Quantas não são as histórias de amo muito aquela pessoa, mas não consigo ter um relacionamento com ela por qualquer que seja o motivo, né. Uhum, Eh, então, se acabou o relacionamento é porque não deu certo? Não, não é isso. O relacionamento não deu certo, isso sim. Agora, o amor, se a gente restringe o amor a relacionamento, me parece ser um jeito muito triste de ver um afeto tão forte, tão bonito e tão potente quanto o amor, tá. uhum, E daí, voltando para a liberdade que você falou, na verdade junto com isso, né, do relacionamento, entra no coração um pouco da minha dissertação de mestrado, que é: bem, se eu tenho medo do outro, eh, ser livre, se sempre ronda a possibilidade do outro ir embora, se sempre ronda a possibilidade de eu não amar mais o outro e o outro não mais me amar, o amor convive necessariamente com angústia. Todo amor é angustiado. Essa daí é uma tese forte, mas que eu parto do Sartre para falar. O amor é angustiado. Ele é angustiado justamente porque eu não sei e não posso querer saber qual será a resposta do outro quando eu lhe der o meu amor. Quando eu jogar o meu amor no outro, pode ser que ele não volte. E como diz um professor, Dax Moraes, de filosofia aqui do Brasil, que escreveu um livro excelente, O Acontecimento do Amor,
Ele diz: "Ser amado é uma feliz coincidência". E ele fala no sentido exato da palavra incidência, que é as 2 coisas entrarem no mesmo lugar. É uma Uhum. coincidência Hum. feliz, porque amar se o meu amor garante que eu estou sendo amado, eu estou só dominando o outro. Eu não estou Uhum. deixando ser livre. Mas se eu amo e deixo o outro livre para não me amar inclusive, eu estou indo o mais fundo possível no respeito à liberdade que é o outro. Ou seja, você tá amando do jeito mais Mais radical mais possível. radical possível, que é amar o outro, apesar de ele não te dar amor nenhum, por exemplo, ou apesar de, né. E com isso, gente, eu não tô aqui porque do jeito que eu falei aqui, parece que eu tô defendendo um relacionamento abusivo, né. Não, não. Tipo, fique com alguém e ame essa pessoa apesar dela não te amar. Não, não, gente, não é isso não, tá, que eu tô falando. O que eu tô dizendo é, amar o outro, né, ele fazendo as escolhas dele, amorosas e de vida, de maneira radical, é não querer que ele faça essas escolhas, incluindo você sempre, porque isso pode não acontecer, Hum. muitas vezes, né. O Sartre, para fechar, acho que ele ajuda a gente a entender essa diferença entre um relacionamento abusivo, né, e esse Uhum, amar o outro mesmo que não ame, que é o amor tem só uma exigência, só uma, que é ser reconhecido também como livre. uhum, Se você me reconhece como livre, tá tudo bem, então eu amo. Porque se eu amo alguém que não me reconhece como livre, eu não estou sendo amado, eu estou sendo dominado, uhum, né. uhum, E realmente isso é muito difícil, suportar o peso que é a todo momento poder ser deixado. uhum, E para suportar isso, a gente cria uma quantidade infinita de mecanismos. uhum, Um mecanismo é o casamento, que é sim, um contrato que fala: se você terminar esse relacionamento, haverá muitas consequências, inclusive patrimoniais, na sua vida. sim. Então eu crio um monte de mecanismo que, no fundo, são frágeis, porque nenhum deles dá conta da liberdade que é o outro. Sim. E aqui a gente está, claro, falando de uma perspectiva filosófica, né. Claro que do ponto Sim, de vista jurídico eles são né, um contrato é muito sim, importante, sim. né. Quando Sim, mas o assim, do aspecto ponto afetivo, né. do aspecto afetivo, um contrato de casamento não garante nada, essa é a ideia. Aliás, né, não há garantias no amor, acho que talvez seja essa a grande conclusão. Sim, né. O amor, ele não pode nada exigir, essa é uma conclusão. Uhum, Nada garante o amor, uhum, nem meu passado, nem meu futuro, por isso a angústia, uhum, né. E também nada, as últimas consequências, pode causar amor. uhum. Pra fechar, eu queria fechar com essa, né. Amarração de amor, né. Tipo, É, traga o seu amado em 7 dias não dá. e não dá, né. Seria muito bom, assim, e fácil se desse. Bom, não sei, mas seria fácil, seria muito fácil. Uhum, Ah, tem um historiador chamado Rougemont, que escreveu um livro chamado O Amor e o Ocidente, que fala que a nossa tradição é baseada no mito de Tristão e Isolda, que uhum. fala o seguinte: eles se apaixonaram depois que tomaram um veneno. E o veneno fez com que eles se apaixonassem. Sabe aquele o veneno é, você vai tomar, e daí, ah, quando você abrir os olhos, a primeira pessoa que você vir vai será o seu amor para a vida inteira. E a gente parte desse ideal, né. Só que não é assim que funciona, Uhum, né. E não existe esse veneno que a gente pode tomar que fará com que eu ame alguém ou o outro me ame. Não há comida gostosa que você possa oferecer que vai fazer o outro te amar. Não há uhum, carinho, não há presente, não há nada, porque o hum, outro é liberdade. E se você realmente ama esse outro, você tem que conviver sempre com isso. É verdade. Ele hum, pode ir embora. Isso não fará com que tenha sido em vão, tampouco que tenha sido um fracasso. exato. E aí, Alex, assim, pra concluir também, pensando essa ideia da liberdade, eu acho que não tem nada mais bonito do que a gente amar alguém, e uma pessoa que é um sujeito independente de você e que tem os seus desejos, que tem a sua vida, que tem a sua configuração
e acompanhar essa trajetória e aprender com ela na diferença, sem essa fusão, né. Sem Uhum. buscar essa fusão, que elimina o desejo, em vez de manter esse desejo, né. Então eu acho que talvez amar, tenha uma relação direta com saber como organizar, lidar, pensar a angústia. Sim, Então, se amar é angustiante sempre, então vamos aprender a lidar com a angústia, né. E esse aprender a lidar com a angústia é um processo uno, seu, não é do outro, né. Então acho que a gente também muitas vezes coloca isso em cima da outra pessoa, quando na verdade essa tarefa é nossa, né, sim. de lidar com essa angústia que a gente cria em cima dessa questão. E acho que quando a gente tá com alguém, acolher essa angústia é importante, mas quem vai ter que lidar com ela no fim do dia é o outro, né. E para finalizar mesmo, jogo isso para nós mesmos. Se amar o outro é amar a angústia e a liberdade que o outro é, amar-se também é isso. É suportar a angústia, é não acabar com ela. O modo, bem, o modo é o que a gente sempre tenta fazer aqui, diálogo. Porque o diálogo só existe enquanto existe a alteridade. E alteridade significa o não, né, aquilo diferente, o poder ir embora, o que não é conforme a minha o meu ideal, não é conforme o que eu criei. Um diálogo consigo, um diálogo com o outro. Isso. É, gente, acho que tem um monte de coisa pra pensar aí, hein. Uh, Eu adorei. Acho que a gente ainda pode falar mais de amor em um outro momento, mas foram muito gostosos esses 2 episódios. Se vocês não ouviram o primeiro, corram lá pra ouvir. E a gente se vê num próximo episódio, gente. Um é beijo isso. pra vocês. Até lá. Tchau, tchau.